da parte de baixo da tabela para o meio da tabela, pessoal. Nós temos a briga pela Sul-Americana, aí a gente colocou alguns times: Bahia, Corinthians, Ceará, Vasco, Santos, São Paulo, Internacional. Bom, até o Fortaleza, não sei. A gente pode buscar outros times aí que são considerados gigantes do futebol brasileiro que podem ficar lá também. Me digam, pessoal, quem vocês acham que vai brigar pela Sul-Americana? Acho que é negócio, né? É a segunda divisão da Libertadores, Júnior Ferreira. Na verdade, tirando quem não é rebaixado, eu acho que tem que fazer muito esforço para não ir para a Sul-Americana hoje em dia, né? Porque é praticamente a tabela toda do campeonato. Eu acho até vergonhoso isso. É, mas eu acho que se classificam os times que eu citei agora há pouco: Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Santos. Eu acho que esses times vão para a Sul-Americana. Aqueles dois, três times que ficam ali sem classificação nenhuma, aí eu acho que fica ali com Goiás, Ceará, talvez Fortaleza, aquela parte inútil da tabela. Eu falei que é a segunda divisão da Libertadores, mas a sensação de ganhar, amigos, uma Sul-Americana é muito legal. É um campeonato muito, muito da hora, como diriam meus amigos paulistas, e, e é muito legal mesmo, porque é competição de mata-mata, né? Pontos corridos é muito chato. Eu acho muito chato, mas eu acho que tem que ter. É E a nossa Europa League, né? É a nossa Europa League, então ela, não é a tem, nossa não Europa. tem como você desconsiderar também. Exatamente. E, Cisterna, a Sul-Americana, rapaz, que tu vê aí, quem pode chegar lá na Sul-Americana para poder, quem sabe, ter um trabalho mais consolidado aí? Olhando a tabela, né? Olha, temos o primeiro ao quarto vão a Libertadores, o quarto e o sexto também vão, né? Mais para pré-Libertadores. E aí tem aqueles que ganham a Libertadores, daí já vira G7. Daí tem aquele que ganha a Copa do Brasil, já pode virar um G8. E aí do oitavo vai até o 14º, quinto, até o 17º cai, ou seja, tem que se esforçar, como disse aí o Júnior, para não ir para a Sul-Americana. E pensando aí, equipes que podem acabar, digamos, muitas equipes podem não ir à Libertadores porque o Campeonato Brasileiro é imprevisível. Mas pensando aí também, todas as equipes do Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, o Vasco, não todas, né? Porque o Flamengo está em outro naipe e a gente já pensa que o Flamengo pode ser campeão. Pensando nas equipes de São Paulo, eu penso que tanto o Corinthians, o São Paulo e o Santos precisam mostrar. Vamos pensar também até na ideia do Corinthians, né? A equipe chegou para esse pós-pandemia aí, com a corda no pescoço, estava até de olho aí se podia cair ou não, depois ganhou o jogo contra o Palmeiras, um clássico, mas tem que pensar também que naquele jogo o Cássio fez grandes defesas. Contra o Oeste ganhou de 2-0, mas o Cássio fez grandes defesas. Contra o Bragantino foi um jogo meio atípico, até porque marcou um gol nos primeiros minutos. Então, é um campeonato longo, precisa demonstrar resultados, mas o ponto é que a equipe do Corinthians, como já caiu da pré-Libertadores, vai ter mais tempo aí para esse campeonato brasileiro, então seria, digamos que, uma estratégia mais fácil para o Corinthians para focar nessa temporada aí, enquanto muitos vão ter outras tarefas. Então, vai ter que mostrar que pode sair dessa zona sul-americana e pegar aí, disputar por título, Libertadores ou pré-Libertadores. Santos é aquela história, né? Tá na crise, mas vai lá, traz o Cuca, que é o técnico que tá no nome aí, ainda não tá confirmado, mas deve ser ele o técnico do Santos. Vamos ver se acerta ou se vai ter mais problemas aí no meio da temporada e vai ficando na zona da Sul-Americana. O São Paulo é aquela história. Vai fazer uma temporada importante, daqui a pouco começa a perder, demite o técnico, fica na zona de rebaixamento e no fim fica com uma Sul-Americana. Ou seja, a Sul-Americana é um espaço que ninguém quer estar, mas todos estão perto dela. Tá certo, Cisterna. E o Cuca, que teve desavenças abertas contra a direção do Santos, né, contra o Pérez, criticando e chamando até de irresponsável. Aí o Santos tem que ver o que ele quer para a vida dele, né? Sai de São Paulo, vai para o Gesualdo, agora vai para o Cuca, modelos de jogos diferentes. E aí, meus amigos, convicção no futebol brasileiro não há. É muito difícil de E é pedir. uma, é uma situação até que não dá para entender muito bem, né, Matheus? Porque o Santos demitiu o técnico, está com vários problemas financeiros, está sendo processado, a gente vê notícia aí quase que diariamente.
jogador querendo sair, pedindo rescisão, Everson, Sacha, cortou o salário dos jogadores, era apalavrado com os jogadores de que essa redução seria de 30%. Aí, 2 dias antes do pagamento, os jogadores receberam um e-mail dizendo que seria 70% do corte no salário. Então, está todo mundo insatisfeito, ninguém está jogando feliz. Mesmo quem não está cogitando sair, que tem uma postura mais, vamos entender o momento, não está feliz. E aí, em meio a toda essa crise, sem pagar ninguém, o Santos vai atrás do Cuca, que não é um técnico barato aqui no Brasil. Ele vai ganhar, e no mínimo, vai pedir no mínimo seus 600 mil, no mínimo. E aí, como que o Santos vai fechar com um técnico desse, devendo para o elenco todo 3 meses, 4 meses, 5 meses de salário e direito de imagem? Eu fico perguntando o que estão fazendo com o nosso clube do nosso rei, né? O que estão fazendo com ele? Matheus. Oi, pode falar. Então, até pensando ainda um pouquinho nessa história do Santos, né? O Santos, nesse pós-pandemia, aí, teve alguns jogos, teve 3 expulsões consecutivas, em jogos que estava até na frente do placar, quando o Novo Horizontino fez 2-0. Teve a expulsão, virou um 3-2. Contra a Ponte Preta, fez 1-0 ali com o Marinho e depois tomou a virada. Pensar que a culpa é do treinador, né? O treinador que chegou esse ano em meio a tantos problemas, a tantos desmontes, tanta crise externa do clube e no início de um projeto. Digamos que todo mundo agora está no início de um projeto. Esse período de pós-pandemia, as equipes estão voltando em decisões, finais de estaduais. Não é o começo. E já vai entrando novos campeonatos. E demitir um técnico é um tiro no pé, com certeza. É verdade. É o chamado fator novo, né, Cisterna? E aí eu sou a favor de demitir um técnico quando não há mais o que render sobre aquilo e quando há condições de trabalho. Se não há condições de trabalho, por favor, pega a tua diretoria de futebol e vai buscar alguém, né? Ou manda embora essa diretoria que é incompetente. Todo clube brasileiro tem que dar condições de trabalho para o técnico, principalmente os clubes da Série A, porque é a principal liga do Brasil e é onde é o maior produto dos nossos jovens, principalmente para a revelação. E o Santos é a base de quase todo o futebol brasileiro historicamente, né? E falando em Sul-Americana, Pedro Zaniol, o time que eu mais gostei jogando e vi jogando foi de 2011, campeão da Sul-Americana, o Laú de Sampaoli. Quem é que fica na Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, hein, Pedro Zaniol? Aquele time era um timaço mesmo, que foi base pros times do Chile, né? Do Sampaoli, que foram também campeão da Copa América. Então, a minha Sul-Americana aqui basicamente ficou os times que não são ruins o suficientes para brigar para não cair. Então, eu deixei o Red Bull Bragantino, que é novidade, tem investimento pesado, né, da Red Bull, mas eu não acho que vai brigar lá pelo G6, não acho que vai fazer um grande campeonato, porque ainda são muitos jogadores jovens, não acredito que eles vão conseguir, logo na primeira Série A deles, surpreender tanto assim. Acredito que se eles ficarem no meio da tabela já é um grande resultado para a equipe da Bragança Paulista. Eu botei também o Botafogo, que depois de muito tempo entendeu, né, que passou aqueles tempos áureos, o Botafogo não pode mais fazer aquelas loucuras, trouxe jogadores de nome, mas não muito caros, como o Calu e o Honda, tem um bom técnico, que é o Paulo Tuori, e joga, não inventa, né, joga mais atrás, no contra-ataque, acho que eles vão conseguir ter um ano tranquilo, não vão ficar brigando pela zona de rebaixamento, provavelmente vão pegar uma vaguinha na Sula. Outro time que eu botei foi o Vasco, que também está numa crise financeira braba, mas tem um time que eu gosto, a gente ainda tem que ver como vai ser o trabalho do técnico novo, né, o Ramon, ex-jogador do Vasco, Vitória, um grande jogador, está começando, parece ser um bom técnico. No campeonato carioca, o Vasco foi muito mal, mas praticamente ele todo aconteceu antes da parada, então não teve muito jogo para a gente avaliar o Vasco.
mas eu acredito que o Vasco não vai brigar para cair esse ano, até porque eles fizeram uma boa contratação, a do Cano, para ser banco do Ribamar, tá bom, né? Melhor atacante do Brasil, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Um abraço, Lucas Calegari, que é fã do Ribamar. Então eu acho que o Vasco esse ano não vai ser um ano complicado para o Vasco. E o Santos, cara, essa história aí de crise financeira, demissão de técnico, time com elenco fraco, eu já vi essa história acontecendo várias vezes e sempre acaba do mesmo jeito. Bota a piazada do Santos e eles salvam o Santos. A base do Santos, que é o único lugar no mundo que o raio cai muitas vezes no mesmo lugar. Parece que todo ano os caras arranjam um craque de bola. Esses tempos E foi o já tem outro, Rodrigo. né? O Santos é um absurdo, assim, eu fico de cara com tanto de jogador bom que eles conseguem fazer, então isso acaba ajudando também nas finanças do clube, porque vende um jogador desses, consegue pagar os atrasados de todo mundo, e além disso salva, então acredito que o Santos, por causa dessa base aí, e também o Santos, o problema do Santos é que tá na Libertadores também. Vai ser complicado o ano pro Santos, mas eu acho que consegue uma vaguinha para Sul-Americana. Não acho que vai ser tão feio por conta dessa base aí do Santos. Eu confio bastante nela. Acho que a molecada, mais uma vez, vai salvar o Santos. Muita expectativa em cima de um menino chamado Caio Jorge, né? Tem time europeu de olho no menino, então tem muita gente. Tem até uma reportagem de um jornal espanhol citando alguns jovens atletas que vão estar no Brasileirão, que é para todo mundo se atentar, e o Caio Jorge é um deles, né? O problema do Santos, eu acho que não é nem técnico, nem jogador. O problema do Santos chama-se José Carlos Pérez, né? É, Muito bom, Julião, tu tocar nisso, porque o que fazem com o dinheiro do Santos? O que fazem com as vendas do Santos? E aí os numerólogos terão que explicar, principalmente aí quem trabalha com marketing esportivo, gestão esportiva, porque, pelo amor de Deus, vendeu o Rodrigo agora, está sempre vendeu agora o Yuri Alberto para o Internacional, e logo vai vender esse Caio Jorge.